se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Vou repetir. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Eu vou pregar nesta noite sobre: não faça da adversidade uma oportunidade para você mudar o método que Deus estabeleceu. Eu vou repetir. Não faça da adversidade uma oportunidade para você mudar o método que Deus estabeleceu. Não mude o que foi estabelecido por Deus por causa de uma adversidade. Porque a adversidade não lhe dá o direito de você mudar o método que foi estabelecido por Deus. Vou repetir. A adversidade que você está passando não te dá o direito de você mudar o método que Deus estabeleceu sobre a sua vida. A adversidade não veio para mudar o método estabelecido por Deus, mas para dar a você mais confiança e perseverança. A adversidade é um método que Deus escolheu para aperfeiçoar você para o que virá depois. Vou repetir. A adversidade é um método que Deus escolheu para aperfeiçoar você para o que virá depois da adversidade. Em Romanos capítulo 5, no versículo 3, Paulo vai dizer assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, uma adversidade, uma tribulação, uma provação. O que ela faz? Está escrito, ela produz algo em nós, perseverança, grave isso, perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. A adversidade veio como instrumento de Deus para nos aperfeiçoar o nosso caráter. A adversidade não veio para nos destruir, nem para fazer nós desistirmos, pelo contrário, é para gerar em nós, ou fazer em nós um caráter aprovado. Essa adversidade que você está passando é só um instrumento de Deus para te aperfeiçoar, para gerar em você perseverança, confiança, para que você tenha mais esperança. E eu vou continuar lendo. Um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Você colocou na PA e tirou aqui? Não? E a esperança nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Agora em Hebreus 12, 7, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Vou repetir. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Pastor, não entendi. O que Paulo está dizendo é que a adversidade, ela vem como disciplina de Deus para nós. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: que todo pai que ama o seu filho, ele quer discipliná-lo. Quando este filho quer se distanciar daquilo que o pai estabeleceu.
Então a disciplina não é para o nosso mal, a disciplina é para o nosso bem. E se a adversidade vem sobre a minha vida e a sua vida, o que eu preciso entender é que eu tenho um Pai que permite vir a adversidade como uma disciplina, demonstrando o amor dele para comigo. Então a adversidade não é algo ruim, pelo contrário, só é a manifestação do amor de um pai para com seu filho. Porque o pai, ele disciplina aquele ele ama, é o que diz a palavra. Então a adversidade que você está passando não é para o seu mal, é para o seu bem. Deus só está querendo, através dessa adversidade, fazer você voltar para perto dEle. Pastor, não entendi, então vou terminar a leitura que você vai entender. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Quem não passa por adversidade, não é filho legítimo. Porque se a adversidade vem como uma disciplina, eu entendo então que agora eu entendo que eu sou filho legítimo de Deus. Porque a disciplina vem em forma de adversidade para Deus manifestar o seu amor para conosco como Pai, para fazer o quê? Vou ler agora. Além disso, tínhamos, pois, pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais, devemos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus, Hebreus 12, 10. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Qual é o objetivo da disciplina? E se eu tenho a disciplina de Deus como uma adversidade, qual que é o propósito? É fazer eu me aproximar do Senhor, para que eu possa viver em plena santidade. A adversidade não vem como você pensa, para trazer vergonha, para causar derrota, não, é só o Pai disciplinando você por algo que você fez e que não deveria ter feito. Essa adversidade só veio na sua vida e vem sobre a minha vida devido a eu não ouvir a voz de Deus e tomar decisões por mim mesmo. Mas o Pai que ama, que tem nós como filhos, o que Ele faz? Ele permite vir a adversidade, para que nós reconhecemos que erramos e voltemos para o Senhor novamente. Porque a vontade do Pai é que nós vivemos em santidade. Em santidade. Este é o objetivo da adversidade, que vem em forma de disciplina. Pastor, mas o que significa uma adversidade? Adversidade significa caráter do adverso. É algo desfavorável. Vou repetir. Caráter do adverso é algo desfavorável. É revés, é contratempo, é obstáculo e dificuldade. A minha pergunta é: qual de nós aqui que não está passando ou não está encontrando nenhum contratempo, não está passando nenhuma dificuldade e não tem na sua caminhada nenhum obstáculo? Porque se tiver essa pessoa aqui, eu estou aqui para dizer a você que você não é filho legítimo. Porque o filho legítimo, ele vai ter contratempo, ele vai ter situação desfavorável, mas ele sabe que tudo isso é para o aperfeiçoamento do seu caráter.
aperfeiçoamento do seu caráter. Para que? Gerar em você perseverança. Essa perseverança, esperança e um caráter aprovado. Mas o meu alerta aqui nesta noite não é simplesmente esse. O meu alerta é para você não fazer da adversidade uma oportunidade para mudar o método que foi estabelecido por Deus. E muitos estão usando o momento de adversidade, de contratempo, de desfavorecimento, para quê? Para mudar métodos que não poderiam ser mudados. Queridos, nós precisamos entender que nós que estamos em Cristo Jesus, precisamos confiar no Senhor e esperar com paciência no Senhor. Porque senão, você vai fazer dessa sua adversidade uma oportunidade para você mudar algo que não deveria mudar. Não faça isso. Embora traga para você resultado imediato, que vai alegrar o seu coração, depois virá a consequência do método que você alterou, que não deveria ter alterado. A adversidade não me dá o direito de mudar um método que Deus estabeleceu para a minha vida. E eu vou mostrar a vocês isso. A palavra do Senhor me diz, em Samuel capítulo 24, pode abrir a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 24, deixa a sua Bíblia aí, e você vai ver que tudo aquilo que eu vou dizer está escrito aí. A Bíblia diz que um dia, o Senhor nosso Deus, Ele vai enviar o profeta Samuel à casa de Jessé. Vou descer, porque você presta mais atenção. Um dia, o Senhor nosso Deus disse para Samuel: Samuel, chegou o dia, chegou a hora de fazer cumprir aquilo que eu usei Isaías para falar sobre a casa de Jessé. Eu quero que você vá então à casa de Jessé agora, e tudo aquilo que eu havia prometido a Jessé se cumpra. A Bíblia diz que Samuel sai, vai em direção à casa de Jessé, e chegando ele à casa de Jessé, Samuel vai perguntar a ele sobre os seus filhos. A Bíblia diz que Jessé vai apresentar os seus filhos, e apresentando, chega um momento que Samuel vai achar que um dos filhos é aquele a qual o Senhor ordenou ele ungir como rei. O Senhor então vai repreender a Samuel. Por quê? Porque Samuel olhou para a aparência, e a Bíblia diz que Deus sonda o coração. Deus sonda o coração. A palavra do Senhor então me diz que o Senhor nosso Deus vai falar com Samuel. Samuel, pergunta a Jessé. Querem alguma coisa aí? Não. Tá. Quer, Pedro? Não. Pergunta para Jessé se tem mais algum outro filho. A Bíblia diz que Jessé vai dizer: olha, tem um que está lá no pasto, pastoreando o meu rebanho. Samuel diz: então manda chamá-lo. Nós sabemos a história, é Davi. A Bíblia diz que Davi está no pasto, pastoreando o rebanho, mas lá no pasto ele também adora a Deus. Lá no pasto ele tem comunhão com Deus. Lá no pasto ele viu a manifestação de Deus, quando matou o urso e quando matou o leão. A Bíblia diz então que ele manda ir buscar Davi. Davi vem, e a palavra do Senhor me diz que Samuel vai dizer: este é o escolhido do Senhor. Davi então é ungido a rei, preste bem atenção. Davi, ele é ungido a rei. Mas o fato de ser ungido, separado, consagrado, tendo a promessa de Deus se cumprindo, não significa que ele de imediato vai assentar no trono. Por quê, pastor? Mas Deus me ungiu, Deus me separou, Deus me consagrou, Deus usou o profeta, recebeu o óleo sobre mim, e agora eu não vou pregar? Agora eu não vou cantar? Agora eu não sou do diaconato? Ei, existe um tempo que foi estabelecido por Deus e determinado por Deus, para que tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida se cumpra. A Bíblia diz que Davi é ungido, a família sabe que ele vai ser rei, e a palavra do Senhor me diz que ele continua com seu pai, até que o Senhor começa a trabalhar, para que aquilo que o Senhor havia prometido aconteça. Eu vou repetir.
até que o Senhor comece a trabalhar, para que aquilo que o Senhor havia prometido aconteça. Eu vou melhorar para você entender. Até que o Senhor comece a trabalhar. Não foi Davi que começou a trabalhar, foi Deus que começou a mover para que Davi chegasse no lugar aonde Deus havia preparado para ele. Não queira fazer aquilo que você não tem condições para fazer. Se Deus prometeu, Ele vai mover. É só olhar para Simeão. Simeão já era um homem já de idade, mas o Espírito Santo o levou à porta do templo para ele receber o seu sonho em suas mãos. Tudo é no tempo de Deus e na hora de Deus. Ei, Davi sabe que vai ser rei, só que tem um rei lá. Esse rei não foi ungido, escolhido pelo Senhor, mas pelo povo. Quem escolhe Saul não é Deus, é o povo. E Deus vai falar então com o povo através de Samuel: olha, Saul vai fazer tudo isso com vocês. Vai escravizar vocês, vai escravizar suas filhas, vai pegar a renda de vocês, vai fazer de vocês um exército. Vocês querem Saul? Queremos Saul. Saul é nosso rei, glória, aleluia. E Deus: vai lá, Samuel, unja Saul como rei de Israel. Quando Davi é ungido, tem um rei lá. E a Bíblia me diz que agora esse rei vai ficar perturbado. Então Deus já começou a mover para que aquilo que o Senhor havia prometido à casa de Jessé aconteça. A Bíblia diz que aquele que estava no pasto, nunca tinha entrado no palácio, agora vai entrar. Olha o que Deus faz: tira um menino do pasto e agora vai entrar no palácio. Sabe para quê? Tocar uma harpa. Sabe para quê? Para tirar o demônio que manifesta na vida de Saul. Olha só o que Deus faz. Quem está trabalhando? É Deus. A Bíblia diz que ele vai, fica ele em paz. Vai embora o espírito perturbador e Saul se alegra. A Bíblia diz que um dia vai haver uma guerra entre Israel e os filisteus. Manifesta um gigante. O gigante grita por 40 dias, pela manhã e pela tarde. Só o grito do gigante já estremecia Israel. Todos os soldados tremiam, até que Davi, amando de seu pai, vai levar alimento para os seus irmãos no acampamento, no exército, e ele ouve o grito do gigante. E ele vai perguntar: quem é esse incircunciso que está falando contra o povo do meu Deus, contra o meu Deus? Os irmãos querem abafá-lo, só que quem está trabalhando é? Quem está trabalhando é? O homem pode querer abafar, mas quando Deus trabalha, não tem quem pare. A Bíblia diz então que ele vai dizer: olha, se vocês estão com medo, eu não tenho, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Levaram a notícia para o rei Saul. Saul ouve, manda chamar Davi, vai colocar a sua armadura em Davi. Davi vai dizer: não, eu não preciso da sua armadura, eu só preciso daquilo que o Senhor já me deu. A minha habilidade está com a funda, está com pedra. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi vai, vence o gigante. E aquele que estava no pasto, que de vez em quando ia para o palácio, agora, ao matar o gigante, vai ter morada dentro do palácio. Eu quero acreditar que vocês estão entendendo o trabalhar de Deus e o tempo de Deus. Olha só, aquele que estava no pasto, passou a frequentar o palácio, e agora aquele que vencia o gigante, não ia pagar imposto, ia casar com a filha do rei e ia morar no palácio. Davi mata o gigante. Davi agora está no palácio. E além dele estar no palácio, Davi é guerreiro. Ele está matando mais que o rei. Começa agora as mulheres a fazer cântico. Davi mata mais do que Saul. Davi mata mais que Saul. Aleluia, glória a Deus. Davi é melhor que Saul. Saul ouve. Ouvindo Saul, que eles estão dizendo que Davi é melhor do que ele, mata mais do que ele, vai entrar inveja. Vai entrar os ciúmes, e a Bíblia me diz que ali vai começar a adversidade, a dificuldade,
o contratempo, a perseguição, a provação sobre a vida de Davi. Quem está perseguindo Davi é o rei Saul, rei de Israel. Eu estou mostrando a você que Davi agora vai viver a sua adversidade. Momentos de contratempo, momentos de dificuldade. Ei, Davi agora que é ungido, separado, tem promessa, agora vai viver um grande período de adversidade. E Davi vai fugir, Davi foge para lá, Davi foge para cá, porque Saul quer matar. E Saul é rei. E quer matar por quê? Porque ele já viu que o Espírito do Senhor está com Davi. Ele já viu que o povo adora a Davi e não adora ele mais como adorava. A palavra do Senhor me diz, e agora nós vamos ler, está em 1 Samuel no capítulo 24, que Davi está fugindo. Davi está fugindo de Saul, ou seja, Davi ainda continua vivenciando uma dificuldade, uma adversidade. Olha isso, meu lindo. Olha o que Davi vai fazer. 1 Samuel, capítulo 24, vamos ler, versículo 4. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você, Davi. Entregarei nas suas mãos seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Olha só, estão dizendo para Davi: Davi, chegou. O dia é hoje. Deus colocou Saul em tuas mãos. Ei, Davi, é só você matar ele agora que você se torna rei, Davi. Davi agora vai cumprir aquilo que Deus prometeu. E assim somos nós. Queremos mudar métodos estabelecidos por Deus com incentivo de pessoas que não entendem o propósito de Deus e o querer de Deus. Ah, Davi, é só matar. Davi, agora você vai assentar no trono. Rei Davi, mata o rei. E assim são muitos hoje. Não respeitam mais o tempo de Deus, a hora de Deus. E por isso, sai fazendo aquilo que não deveria ser feito. Só porque não sabe entender o que é a disciplina de um pai e o que é uma adversidade na vida de cada um. Olha para Davi. Falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi, olha só, foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Eu disse pela manhã e vou repetir: Davi estava com a faca e o queijo na mão, era só partir e comer. Só que Davi sabia que havia um tempo estabelecido por Deus e um propósito de Deus sobre a vida de Saul, sobre a sua vida e sobre a vida do povo. Vou repetir: Davi sabia que havia um propósito de Deus na vida de Saul, na vida do povo e na sua vida. E por ele entender e saber e temer ao Senhor e respeitar o Senhor, o que ele fez? Esperou com paciência no Senhor. Ele não fez da sua adversidade uma oportunidade para chegar no trono do seu jeito e da sua forma. Tem pessoas aproveitando a adversidade de muitas pessoas para tomar lugar daquelas que não deveria tomar, embora o Senhor tenha prometido. Quem tira é Deus, e quem coloca é Deus. Você não precisa aproveitar a adversidade de ninguém para atrair essa pessoa, para enganar essa pessoa, para ser falso com essa pessoa, só para você tomar o lugar dela, falando com essa pessoa que Deus te prometeu. Ele até te prometeu, mas da forma como você está agindo, não. Deus prometeu a Davi ser rei. Agora o povo está dizendo: mata Davi, mata, porque você vai ser rei. Olha o que Davi fez. Olha só. Versículo 5. Mas Davi, ele cortou só o manto, para ter uma prova. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul.
E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Sabe essa pessoa que você usou a adversidade dela para tirar ela daquele lugar, ou você fazer algo contra ela, para ela sair do lugar que você queria? Também, um dia, foi escolhida do Senhor, tem o propósito do Senhor, e você fez aquilo que não deveria fazer. Muitos hoje estão aproveitando a dificuldade de um irmão, de uma irmã, para furar o olho do irmão e da irmã. Muitos hoje, empresários ou não, estão esperando a adversidade de um para acabar com a vida e com a família de muitos. Davi estava com a faca e o queijo na mão, e Davi não fez aquilo que os outros queriam que ele fizesse. O que ele fez? Respeitou o ungido do Senhor e respeitou o propósito de Deus sobre a sua vida. Eu vou repetir isso aqui. Não faça da adversidade de uma pessoa, ou até mesmo a sua adversidade, uma oportunidade para você mudar um método que Deus não orientou você a mudar. Essa adversidade que você está enfrentando não é para você mudar método, é para você ser aperfeiçoado e ter um caráter aprovado. Não é também para você derrubar o outro irmão, nem a irmã te derrubar, não. É para ambos terem um caráter aprovado, aperfeiçoado. Para quê? Para chegar na santidade que o Senhor quer, almeja. É só olhar para Davi, ser rei. Não precisava passar rasteira em ninguém, porque quem prometeu é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. Não precisa você passar rasteira em ninguém, não precisa você enganar ninguém. Sabe aquele ditado que já está na beira do abismo, acaba de empurrar? Isso é coisa de mundano. Quem é cristão não empurra o outro para o abismo, tira ele de lá. Mas o povo hoje está aproveitando a adversidade. Ah, aquela empresa está quebrando, o irmão está na desgraça danada, eu vou chegar lá, a empresa vale 1 milhão, mas eu vou dar só 100 mil. Deus está vendo, rapaz. Deus está vendo que a intenção do seu coração não é abençoar o irmão, a intenção do seu coração é acabar com ele. Sabe o que é pior? Que a gente vive cercado de pessoas assim, dizendo para nós que é uma grande oportunidade que Deus está nos dando, só que nós esquecemos que a adversidade não é para o mal, é para o bem. E eu vou mostrar a vocês aqui, vai doer o que a Bíblia diz. Então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal mal, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreende essas pessoas, em nome de Jesus. Quando elas disserem para você que a adversidade do irmão é uma oportunidade para você acabar com ela, repreende. Fala assim: em nome de Jesus eu te repreendo, demônio. Em nome de Jesus, fala com essa pessoa. Olha o que Davi fez. Com essas palavras repreendeu os soldados, e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi estava escondido, estava fugindo de Saul. Saul queria matar. Aí Deus deu ele a oportunidade. Oportunidade para quê? Para muitos, para ele matar o rei. Mas sabe o que Davi viu nessa oportunidade? Manifestar a lealdade dele dentro do método que Deus estabeleceu. Não foi para matar Saul. Deus só queria ver a lealdade, o comprometimento que Davi tinha com Deus. Não com os soldados em volta, mas com o método que Deus estabeleceu para a vida dele. E o que nós fazemos? Matamos, tiramos e ainda falando que Deus ordenou. Sendo que Deus só queria nos provar, para ver a nossa lealdade dentro do tempo dele, dentro daquilo que ele prometeu e do método que ele estabeleceu para nós. Davi continua o mesmo, olha só. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra. Oh, Davi é demais. E depois disse: por que, ó rei, dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje, ó rei, pode ver com teus próprios olhos como o Senhor deu a ele a oportunidade.
Em meio à adversidade, o Senhor deu a ele a oportunidade de matar Saul. Só que ele entendeu que essa oportunidade não era para matar Saul, só era para ele mostrar para mim, para você hoje, que o melhor fazer é seguir os métodos que foram estabelecidos por Deus. É só para isso, se é que é só, né? Porque é uma lição isso aqui para nós. Porque hoje o mais fácil é eu seguir um método que não foi estabelecido por Deus. É um método que me traz resultado de imediato. Olha, Davi, hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos, como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram, olha, tem pessoas assim. A hora é agora. Não, já derruba ele agora. É bom que ele já vai perder a mulher, os filhos também. Imagina aquele homem lá, sem a casa dele, sem um carro dele. Imagina ele sem um salário dele. Sufoca ele mesmo. Ele te deve 100, cobra juros a mais. Vai para 300, como pensar que não, está todo enrolado, vai ter que pedir conta. Ele vai se ferrar. Aí eu vou vingar. Eu vou vingar tudo aquilo que ele fez comigo. Eu vou mostrar para você. Por que que você está vivendo do modo que você está vivendo? Porque você não está sabendo tratar o seu inimigo como deveria. Não faça da adversidade um instrumento para você tratar o seu inimigo como você acha. Porque do modo como você trata o seu inimigo, a recompensa vem sobre a sua vida. Está escrito aqui, ó. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse, não erguerei a mão contra o meu Senhor. Olha só. Ele está dizendo para os soldados aqui, se eu matar esse homem, eu estou indo contra o método que Deus estabeleceu para a minha vida. Vocês querem que eu mato, mas se eu matar, eu estou indo contra o Senhor. Você não entendeu, não? Todas as vezes que você sai do método que Deus estabeleceu para mim, para você, você está indo contra o próprio Deus. Quando eu deixo de obedecer ao Senhor e obedeço às minhas vontades e à vontade do mundo, eu estou indo contra o próprio Deus. Davi sabia disso. E aí ele diz, não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Agora vamos para o versículo 15. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa. Olha só, considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Olha só, Davi. Saul, Deus me deu a oportunidade de te matar, mas eu não vou te matar. Que o Senhor seja o nosso juiz e que o Senhor julgue a nossa causa. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, olha só, é você meu filho Davi? E chorou em alta voz. Saul dizendo para Davi, você é mais justo do que eu, disse ele a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou, Davi. Olha que lindo. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir, sem lhe fazer o mal, o Senhor o recompense com bem. Meu Deus. Quando eu deixo o método de Deus ser estabelecido no momento da adversidade, não pagando mal com mal, mas pagando mal com bem, respeitando o método estabelecido por Deus, a Bíblia diz que a minha recompensa é o bem. Por que a sua vida está assim? Porque você não trata o inimigo como deveria tratar. Davi poupou a vida de Saul. Você não poupa a vida daqueles que para você é seu adversário. Pelo contrário, você ajuda outros até a matar a quem você não gostaria, mas mata. Olha aqui, vamos ler. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe o mal,
O Senhor recompensa com bem, pelo modo. Como vem a recompensa? Pelo modo com que você me tratou hoje. Vou perguntar, como você tem tratado o seu inimigo no momento da adversidade? Do modo como você trata o seu inimigo, é que está ocorrendo a recompensa sobre a sua vida. Os de casa não ouvir. Porque eu não trato o inimigo com mal, eu trato o inimigo com bem. Se aquele que diz que é meu inimigo hoje, um dia precisou de mim, eu fiz aquilo que a palavra diz. Diz que eu sou inimigo, mas quando estava fechada a porta, quem pagou a conta que precisava ser paga para ser erguida de novo, foi a Igreja Batista Tempo de Deus. Porque eu aprendi na palavra, que a gente não paga o mal com mal, a gente paga o mal com bem. Quando meu pai saiu de casa e ficou com outra mulher, hoje eu não pago essa mulher com o mal que meu pai causou dentro da minha casa, da minha família. Eu pago o mal com bem, respeitando-a. E quando tendo oportunidade, pregando a palavra de Deus, sem nenhum ressentimento. E não é fácil, hein? E não é fácil, hein? Não é fácil. Recentemente eu tive lá, meu pai está com 82 anos, minha mãe tem 72 anos. Eu tive lá com meu pai e eu tirei uma foto com ele e com ela, porque meu pai pediu. É meu pai. Eu tenho que honrar meu pai. Só que tem pessoas que querem pagar o mal com um? Não, eu sento lá, como, almoço, trato ela bem, trato meu pai bem, minha mãe também. Se ela também tivesse um outro homem, eu ia tratar bem, porque a palavra diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe.
Só que o que os cristãos fazem hoje? A primeira oportunidade que tem, em meio a uma adversidade, quer matar o irmão. Quer pagar o mal com o mal. Davi não. Davi respeitou o método de Deus sobre a sua vida. Olha, irmãos, seja aqui nessa igreja, seja em qualquer outra igreja, ou seja numa empresa, ou não, respeite o tempo de Deus, a hora de Deus e o propósito de Deus. Não precisa ninguém querer passar rasteira em pastores, em levitas, em diáconos, em líderes. Não precisa. Se Deus falou, Ele vai fazer da forma como Ele falou. E um dia você vai chegar e estar aqui no altar dessa igreja. Ou lá na sua empresa. Não precisa passar rasteira em ninguém. Não precisa tratar a pessoa que te fez mal com mal. Trate com bem. O meu maior prazer como pastor, e dentro dos dons que Deus me concedeu, é eu ser chamado por todas as pessoas que um dia saíram dessa igreja, que tem raiva, me odeia, eles me odeiam. Esses dias eu ouvi falar que tem pessoa que não gosta de mim, mas reconhece Deus na minha vida. Mas tá bom. O importante não é me amar não, é ver Deus na minha vida. Eu tenho prazer. Todos que batem na minha porta, que telefonam para mim, ô irmão, parece algo de imediato. Falou mal, me difamou, me caluniou, comprou e não me pagou. Pastor, o senhor pode vir aqui orar? Estou indo aí, que hora que é? E chego lá como se nada tivesse acontecido. Aí Deus me revela a vida toda, tudo que está acontecendo. Aí eu saio de lá, eu tenho certeza. É homem de Deus. É aborrecido. É chato. O homem cobra. Mas é homem de Deus. Por quê, irmão? Porque eu não posso pagar o mal com o mal. E se eu todo dia tenho um adversário, e a Bíblia diz que é da forma como eu trato ele hoje, então todos os dias eu estou tendo uma recompensa. Agora a questão é, essa recompensa tem sido boa ou tem sido ruim? Se tem sido ruim, quero convidar você a mudar, viu? O modo como você está tratando o seu adversário, viu? Viu? Seu inimigo, ou a sua inimiga, que tem homem que tem inimiga, né? Não é só mulher não, tem homem também. Fica de pé, vamos para casa. Irmãos, não faça da adversidade uma oportunidade para você mudar um método. Não queira roubar a mulher do outro não. Não queira roubar o homem do outro não. Nem um noivado da outra. Não! Espera. Com paciência no Senhor. Não queira a empresa do outro não, Espera com paciência no Senhor. Deixa